Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Alexandre Siqueira. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode identificar momentos de compra e de venda dentro de um gráfico de um ETF. É uma técnica simples que eu vou ensinar para você aqui. Então, se você quer aprender, fique até o final desse vídeo. Então, pessoal, vamos ao vídeo, vamos à tela. Estamos aqui na tela. Basicamente, a técnica consiste em análise técnica de suporte e de resistência. Então, antes eu te ensinar aqui o que é um suporte, o que é uma resistência dentro do gráfico, vamos passar por um momento aqui teórico. Basicamente, pessoal, resistência é onde você tem regiões de maior oferta dentro de um gráfico, dentro de um preço. Então, imagina que você comprou um ETF ou um ativo a R$ 10 e esse ativo ele começa a subir e ele busca que os R$ 12 e dentro desses R$ 12 ele começa a formar topos. Esses topos são conhecidos como resistência. Então, basicamente, na análise técnica, a resistência é o oposto do suporte. É o nível de preço onde a oferta, ou seja, vendedores, é forte o suficiente para impedir que o preço suba, mas atuando como um teto no gráfico. Então, essa região ela é muito interessante porque é uma região onde detém grande parte dos vendedores. E se você conseguir identificar essa região dentro do gráfico, é interessante para você realizar resultados, beleza? Quando a gente vai para o momento de compra, a gente vem para a região, né, de suporte. Basicamente, a região de suporte, pessoal, é região de fundos. Então, no contexto da análise técnica, né, o suporte é o nível de preço onde você tem uma maior demanda. Então, quando a gente fala de resistência, a gente está falando de oferta, maior oferta. Quando a gente fala de suporte, estamos comentando aqui, né, de demanda, beleza? Então, para impedir que ele caia ainda mais. Em outras palavras, é como um piso, né? Então, como um fundo psicológico ou técnico. Então, imagina só que você tem um ativo e esse ativo aqui ele é negociado a R$ 10, ou seja, sempre quando ele chega aos R$ 10, os investidores entendem que seria um bom investimento e tendem a comprar. E quando ele busca lá os R$ 12, os investidores entendem que é um preço a se realizar. Então aqui nos R$ 10 nós temos a região de suporte e nos R$ 12 a região de resistência. Então, como que a gente identifica isso no gráfico? Eu vou entrar aqui no gráfico de REST 11 e vocês vão conseguir verificar com muita clareza que basicamente existe uma forma muito interessante de você começar a negociar isso com uma estratégia muito simples de suporte e resistência. Aqui eu estou no gráfico de candles, tá? Se você tem alguma dificuldade de identificar, né, de interpretar esse gráfico, você pode mudar para o gráfico de linha. E aí fica até mais fácil de você identificar regiões de suporte e resistência. Vamos observar esses movimentos desde o início de 2023. Então, desde o início de 2023, a gente já consegue observar dentro dessa região aqui que existem fundos e existem topos. Essa região de fundo aqui, pessoal, né, que seria negociada ali próximo aos R$ 20 e a de topo próximo aos R$ 26, R$ 25, seria aqui uma região de suporte e aqui uma região de resistência. Então, para que eu trace uma região de suporte, basta eu conectar, né, fundos. E para traçar uma região de resistência, basta eu conectar topos. Então, aqui nesse caso, né, nesse caso aqui no REST 11, nessa região seria uma região de suporte e nessa região, né, seria uma região, né, de resistência. Quando essa região de resistência ela é rompida, né, conforme aconteceu aqui, em novembro de 2023, essa região de resistência ela se torna uma região de suporte, ou seja, aqui seria uma outra região para a gente efetuar compras. No caso do REST 11, acabou que ele esticou bastante, então ele saiu aqui esticando, ele buscou lá a região dos 46 aos 54. E essa região dos 46 aos 54, pessoal, olha que interessante. Ele ficou de março até outubro, né, oscilando aqui dentro dessa região. Então a gente conseguiria novamente fazer traço simples, identificar aqui uma região de suporte, ou seja, conectando fundos, né? Então aqui seria onde seria regiões de compra e conectar aqui uma região de resistência, onde seria regiões, né, de topo. Então
dentro aqui, né, em um ano que ficou ali 2024, onde que seriam os melhores momentos para comprar o Hash 11? Dentro dessa região aqui dos 48 a 46. Quem fez isso ao longo, né, do ano de 2024 teve um resultado muito bacana, não só dele ter buscado os 56, mas dessa pernada de alta que ele buscou lá os 86. Aqui, né, nesse frame aqui, né, nessa etapa aqui, a gente consegue observar um outro movimento. Ele vem formando um fundo, né, então aqui nessa região de 80 e um topo nessa região de 92. E aí novamente a gente consegue traçar regiões de fazer aportes e regiões, né, se você quiser ali fazer vendas, né, então vender 30, 50%, né, da sua posição. Então, pessoal, como que eu faço aqui para identificar regiões de suporte? Eu faço a conexão de fundos. Então, conectei os fundos aqui, eu tenho a região de suporte. Conectei os topos, eu tenho a região de resistência. Quanto mais o preço tiver tocado nesses fundos, né, testado, a gente fala o termo testado, esses preços aqui, mais forte é aquela região, beleza? A gente pode testar outros ETFs, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no IVVB11, por exemplo, que é um ETF americano. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem a mesma dinâmica. Então, aqui ó, nós temos uma região de suporte e aqui, né, nós teríamos uma região de resistência. Então, se eu estou pensando em aporte, né, eu penso sempre nas regiões de suporte. Aqui, ó, novamente, eu tenho uma região de resistência e hoje ele está na região de suporte, né? Mas bem esticado. É interessante fazer esse tipo de análise, pessoal, quando o mercado começa a consolidar. Foi como aconteceu aqui, por exemplo, como aconteceu lá atrás, por exemplo, né? Como ele deu essa consolidada aqui também, né? Mas o que eu gostaria que vocês frisassem nessa aula aqui, basicamente é como identificar essas regiões. Se você identifica essas regiões, é muito simples e você já sai na frente. Por que já sai na frente? Porque no momento que você for aportar ali para comprar o ativo, você vai identificar se aquele ativo está na região de suporte ou está na região de resistência. Se ele está próximo à região de suporte, é um momento mais propício de fazer aportes dentro daquele ativo, né? Se o seu objetivo é manter ele. Se ele está na região de resistência, né, a gente entende que tem uma grande probabilidade dele corrigir, ou seja, voltar na região de suporte para depois dar uma nova oportunidade para a gente. O preço é muito importante nesse quesito. Então, pessoal, o vídeo basicamente ele é bem rápido aqui. É uma aula onde a ideia é te ensinar como você identificar regiões de compra e de venda. Não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, basicamente é um conteúdo educacional, né? E espero você no próximo vídeo aí. Deixe seu comentário, se inscreva e grande abraço e valeu!